apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde, CAPS, AB3, Raul Seixas. Arte, teatro e criação, o programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde, CAPS, AB3, Raul Seixas. Toda quinta-feira, 10h30, pela Rádio Revolução. Rádio, teatro e criação, o programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde, CAPS, AB3, Raul Seixas. Rádio, teatro e criação, o programa do seu coração. Apresentação, Ayala Rosana e participação dos usuários da rede de saúde, CAPS, AB3, Raul Seixas. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução. A rádio que é louca por você. Luiz chegou, bom dia. A rádio que é louca por você é a rádio que está estabelecida dentro do Instituto Municipal Lise da Silveira, aqui no Engenho de Deus. Hoje o tempo está meio friozinho, mas tá bom, né? Tem um solzinho aí. E a gente está começando o programa hoje exatamente às 10h43, um convidado muito especial. Para além disso, obrigada Luiz Borges, da nossa técnica. Obrigada ao CAPS, Raul Seixas, com a presença do Luiz e estagiária Carolina. Já falei com a Landa, já sei de você. E eu sou a Ayala Rosana e estou aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira, recebendo um convidado muito especial, que se chama Túlio Miotti. Ele é pós-graduado em neuromarketing, sócio cofundador da Acitec. O trabalho dele une ciência e prática para transformar a forma como profissionais e empresas se comunicam e vendem. Oferece treinamentos de mentoria e conteúdos estratégicos voltados para quem deseja vender com mais empatia, inteligência emocional e comunicação, conexão genuína com o cliente. O público principal inclui terapeutas integrativos, pequenos empreendedores, profissionais liberais e líderes que querem se destacar no mercado sem recorrer à manipulação ou fórmulas prontas. Ensina a aplicar o neuromarketing de maneira ética. Ética é uma palavra que eu gosto pra caramba, né? Importante. De maneira despertar a atenção, gerar interesse e converter com autenticidade, aumentando o valor percebido de seus serviços e produtos. É isso. Hoje a gente vai falar sobre neurociência, esse lugar de comportamento, o comportamento humano, o como a gente identifica comportamentos não só para venda, né, mas para a vida. Então, muito obrigada pela presença, Túlio. Seja bem-vindo. Eu me conhecia dela, então, ser de graça. O que é avançar em qualquer área da sua vida? Como é que está? É até o que? É um ensinamento, né? E tudo dá de graça. De graça. Com certeza dá avançar.
Dizem que ser grato, hoje em dia tem muita gente que diz que gratidão é brega, né? Mas eu acho que não, eu acho que gratidão ela faz parte da vida, né? E já ouvi várias vezes, porque eu sou a pessoa que fala de gratidão é beça. Eu acho que a vida, como a gente está falando, é o equilíbrio, né? Daí recebe, né? Não existe bem sem mal, né? Não existe dor sem cura. Então a gente vive no equilíbrio. Então a gratidão faz parte desse equilíbrio. Você não pode só dar também. Se você recebe, você tem que agradecer, né? Então a gratidão é importantíssima. Então vamos começar pelo começo, né? Que é um lugar bem legal. A gente, na verdade, começou a se falar porque a minha colega, a Elisete, que foi também entrevistada aqui, me falou que o Júlio era um pai atípico. Sim, né? um pai atípico. E a gente fala muito com mães atípicas, né? Então a gente ter um pai atípico aqui falando dessa experiência é muito importante para que homens entendam também esse lugar de cuidado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua condição de pai atípico, né? Você estava falando mais ou menos aqui, mas como aconteceu para que você tomasse as rédeas desse cuidado, né? Então, essa questão do pai atípico surgiu do seguinte: eu tenho uma filha hoje, né? Uma filha Karen, que ele chama de Cacá. Não adianta que eu não chame ela de Karen, tipo, eu tô Cacá, tô Cacá o tempo todo. E ela teve uma paralisia cerebral, 6 meses após o nascimento dela. Alguns médicos disseram que eu tô com meningite, outros disseram que eu tô com encefalopatia, enfim. Essa paralisia chegou, tirou o movimento dela, tirou a fala dela, e também retardou essa evolução neurológica dela. E desde então a gente veio trabalhando mesmo, a gente foi na época, a gente veio trabalhando, fazendo todo esse procedimento e tal. Só que o que aconteceu? Há 11 anos, eu acabei perdendo minha esposa. Ela faleceu por um AVC, aos 42 anos de idade. E aí eu me vi sozinho, né, com uma criança atípica, com paralisia cerebral, que precisava de uma presença. E claro, também tinha a questão, além da presença dela, tinha a questão do meu trabalho. Então conciliar tudo isso foi uma tarefa muito complicada para mim. Então eu precisei me planejar mais, né, precisei mudar a rotina do meu dia a dia, porque a rotina era uma, a rotina passou a ser outra. E aí chegou um ponto que eu falei, não tem jeito, eu preciso sair do trabalho, ficar 24 horas cuidando dela. Eu não tenho só ela, tá? Eu tenho um filho mais velho, vai fazer 31 anos, né? Mas ele já casou, tem a família dele e tudo mais, né? Nos ajuda lá também, sempre pode. E hoje ser pai atípico, no início do cara. Você falou de aceitação também, né? Porque assim, você tem que ter um planejamento, né? Você filhos, não, aqui vai ser tudo. E eu costumo muito fazer uma comparação ao profeta Daniel. Nada religioso para mim. A história do profeta Daniel é bem parecida. Ele também tinha sonhos e planejamentos, mas ele acabou sendo polido nesses sonhos. E o que acontece com a questão do atípico é exatamente isso. Você acaba sendo polido de alguma forma nos seus sonhos daquela criança. Eu começo, até um livro que está aqui, eu começo dizendo exatamente isso. A vida te dá escolhas. E quando ela não te dá escolhas, quando ela não traz cardápio para você dessa escolha, o que você faz? Eu não tive escolha, eu não tive escolha de ter um filho, eu não tive escolha de ter minha escolha. Coisas que acontecem, e eu preciso fazer essa questão da aceitação. Tá? E aí muitas pessoas falam assim, você superou essa questão? Não, não superei. O que aconteceu comigo é que eu sustento essa situação através de uma fé. Uma fé que eu tenho, nossa criadora, que me ajuda a trazer sobre essa aceitação e a cuidar dela de uma única força que eu acredito que é primordial no universo, que é o amor. Não tem outro caminho. Você precisa amar aquela pessoa que você vive. Sabe? Amar de uma forma incondicional. A olhar para ela e dizer, olha, que bom que você está aqui, independente do grau de dificuldade que você tem. Algumas palavras eu até tirei do meu vocabulário, tá? Hoje eu estou com problema. Não tem problema não. Eu tenho um desafio que precisa ser superado.
mas não é problema, é um desafio. Né? A questão também, ela é limitada. Quem é que não é limitado? Eu sou limitado, por exemplo, em falar japonês, inglês, francês, eu não sei falar. E eu sempre só sei falar meu português. Então eu tenho limitação para falar outra língua. Eu tenho limitação, por exemplo, para entender sobre medicina. Eu tenho limitação para entender sobre engenharia. Eu não entendo essa história de limitação. Eu tenho dela, ela vive nesse motivo dela. E vive muito bem nesse passagem. É uma criança alegre, divertida, amorosa. Todo mundo do bairro, até na rua onde eu moro ali, todo mundo conversa com ela, gosta dela. E assim, ainda que ela não fale, eu aprendi, né? Tudo que tem vida expressa. Tudo que tem vida expressa. Tem uma plantinha ali, ela está viva? Ela está expressando. Sabe? Está expressando o amor que você está tendo cuidado com ela, o carinho, a atenção que você está tendo cuidado com ela. Então, independente da pessoa falar ou não falar, tem uma atividade aqui, outra atividade ali, um desafio maior, ela expressa amor também. Só que é um amor gigante. E a gente precisa ter esse olhar de aceitação, compreender isso. Né? Mas quando foi que virou essa chave, né, para essa aceitação? Porque eu pelo menos entendo, né, já conversei com muitas outras pessoas, muito mais mães atípicas do que pais. O pai é a primeira vez, na verdade, que eu estou conversando aqui na rádio. E a gente sabe mesmo, né, que quando a gente gera um filho, a gente fica com aquele lugar de querer, o que ele vai ser, onde ele vai estudar, como é que vai, né? A gente fica com um monte de expectativa. E aí o filho vem, e independente da condição que ele venha, ele cresce, ele também muitas vezes não vai te dar o que você quer. Né? Porque ele é uma vida diferente da sua, ele pensa diferente, né? Então ele vai por outros caminhos que a gente arranca os cabelos, mas a gente tem que aceitar, né? Não tem jeito. E quando é que foi que virou essa chave da aceitação? Então, essa aceitação, ela veio aproximadamente uns 6 anos, né? Que a cidade tem 6 anos. Quando eu entendi, eu falei assim, não adianta eu ficar combatendo isso, né? Batendo de frente com isso, não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso aceitar e entender como que é o universo dela, né? Como que ela enxerga esse mundo todo, porque cada um tem uma percepção do mundo, né? E aí entra a questão do neuromarketing, né? Que é a questão da neurociência. Você não tem a visão integral do que é o mundo, você tem uma percepção fracionada do que é o mundo. Aqui, por exemplo, a gente só está vendo isso aqui no estúdio. Eu não sei o que está acontecendo lá na rua fora. Eu sei que tem um movimento lá, que está acontecendo várias situações, vários movimentos, mas eu só tenho uma percepção do que está acontecendo lá fora. Então eu falei, poxa, eu preciso ter essa percepção dela, eu preciso ter esse olhar dela. E para isso eu preciso aceitar essa condição dela. Não como uma condição de, coitadinha, uma condição de assim, de vítima. Não. Uma condição de assim, nossa, ela está no momento dela. Tá? Mas a sua filha, eu escutei muito isso, né? Sua filha tem todo mundo. Ela é bonitinha. Não. Ela é super saudável. Ela não vai morrer, ela não tem resfriada, ela não está. Ela não tem nada. Ela só tem um desafio. E esse desafio todos os dias com amor vai ser superado. Porque o que eu vejo, né? O que está complicando ali, é só é pouco. Mas a consciência é perfeita. A alma é perfeita. O espírito é perfeito. Ele está vivendo uma experiência bem pouco, imperfeita. Eu preciso entender isso. Tá? Eu vejo exatamente isso. Todo mundo vê que eu vou passar uma experiência. Qual a experiência que ela está passando em que eu posso ser incluso e ela incluso na minha experiência? Por favor, gente. Eu vou lutar com ela, eu vou bater nela, eu vou brigar com a vida, eu vou brigar com o médico que está atendendo a namorada, porque eu quero que seja comigo. Ali é a questão da causa e consequência que a gente trabalha, né? Essa questão da dualidade. Ao lado positivo,
individualidade transforma uma linha. E essa linha, quem faz a escolha para onde quer ir é você. Você quer ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Significa que você está indo para o lado bom ou que você está indo para o lado ruim. Para qualquer lado que você for, você tem uma experiência. Essa experiência pode ser agradável ou menos agradável. Então, uma outra palavra que eu tirei também na minha vida foi essa questão de isso aqui é negativo, isso aqui é ruim. Não. Isso aqui é agradável, isso aqui é menos agradável. Tá? Então, quando eu olho para a minha filha e vejo a situação dela, essa situação, eu falo, o que é agradável para ela? Isso aqui. Então, vamos fazer. Vai fazer isso. E quando você busca, Então explica assim pra gente o que é o neuromarketing, né? Porque você foi o que a gente também estava conversando em off, né? Que a gente entra nas histórias igual eu entrei aqui na rádio há 10 anos atrás, a gente entra. E com o tempo a gente vai sentindo a necessidade de entender melhor esses universos diferentes do que a gente vivia, né? E aí eu fui buscar psicologia, né? Após psicologia. Você já foi buscar o neuromarketing, porque a sua história tem muito essa questão da neurociência. E aí eu quero que você explique o que é o neuromarketing. O neuromarketing é uma ciência. Algumas pessoas acham que é ferramenta, outras pessoas acham que é um processo de lógica para manipular o cliente poder comprar de você. Não. O que é uma ciência? É a junção da neurociência com o marketing. E outras ciências. Quais são as outras ciências que compõem o neuromarketing? Então a gente vai ter neurociência, neuromarketing, sociologia, a antropologia, a biologia, a química, a física e a psicologia. Porque veja bem, então o que está aqui dentro? É um ser biológico ou não? Só um ser biológico. E se for um ser biológico, eu posso dizer também que são seres físicos, que aqui dentro está gerando neurotransmissores para eu estar frio, para eu estar com calor, para eu falar, para eu ficar calado, para eu pensar, para eu não pensar. Não tem dúvida. Então, isso ajuda muito. Aí já trazendo a parte da venda, a venda para dentro do neuromarketing é muito mais biológica do que racional. Nós somos seres mais emocionais do que seres racionais. Então, toda a tomada de decisão, foi por isso que eu fui buscar a neurociência. Então, primeiro eu ficava pensando assim, é que a pessoa tem uma decisão. Mas é que ela tomou essa decisão de fazer algo ou de não fazer algo. Porque até não fazer é uma decisão, né? Eu tomou essa decisão de não querer fazer. Foi baseado em quê? E aí eu comecei a entender ciência. Eu fui para a terapia quântica, para entender esse lado mais sistêmico do ser humano. Até então, se a gente perguntar ao cientista o que é o ser humano, ele vai falar, é um ser biopsicossocial. Mas onde está a energia do ser humano? Onde está a vibração do ser humano? Ele também é um ser energético. Ele também é um ser vibrátil. Ou esse mundo não vibra? Ou esse mundo não tem frequência? Esse mundo é frequencial, esse mundo é vibrátil, esse mundo é energético. Então, o ser humano não é só um ser biopsicossocial. Ele é energético. Mas quando você fala do neuromarketing, disso a gente também falou, né? A gente não fala de um comportamento só para que a pessoa venda, né? Esse comportamento também é um comportamento que a gente pode ter como analítico para a vida. Sim, para a vida, para você comprar, para você tomar decisões melhores, para você tomar decisões mais assertivas. Isso é importante para poder entender como a sociedade funciona.
eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele tem um filtro. O nosso filtro é Deus. Por que Deus? Agora, porque o nosso cérebro, toda vez que tem uma informação, ele generaliza, ele pode omitir essa informação, ou ele pode distorcer também essa informação. Então, ele pode G, O, D. É lógico. Então, o que ou você vai generalizar essa informação, ou você vai omitir o nosso cérebro tem várias características. Qual a característica principal do nosso cérebro? Duas. Sobreviver e procriar. Então, se eu preciso tomar uma decisão, essa decisão é baseada em quê? Na minha sobrevivência. Isso é bom para mim? Isso vai trazer benefício para mim? O que eu ganho depois de eu tomar essa decisão? Isso é sobrevivência. Trazendo para a venda, se eu sair de casa no modo de sobrevivência, eu preciso vender esse livro, eu não vou pagar amanhã, qualquer custo, para eu comprar esse livro de cabeça. É uma coisa clara. Então, eu sabia isso. Isso é conditório, isso é comportamento, uma coisa que você está indo. A maneira como você abordou ela. Ou, talvez seja, mas a probabilidade é que ela não aceitar que você está tomando decisões. E ela toma decisões, tem várias decisões. Nosso cérebro, apesar da gente mais ele é um grande influência. Ele está 24 horas ligado no vídeo. Você não vai entrar um leão por aquela porta. Graças a Deus. Não é? Já pensou? Mas se a gente estivesse vivendo ainda nas savanas, poderia entrar, né? Ou um leão, ou um bicho maior. É que hoje a gente tem um comportamento da sobrevivência diferente do leão, né? Sim. O medo é que entre alguém ali. Mas não tem seu leão? Não tem seu leão? É a nossa sobrevivência hoje, nosso cérebro hoje pensa, né? Vou pegar o olho. Ai meu Deus, quem vai estar ali? E tem esse comportamento. O que vai acontecer comigo? Será que eu chego em casa? Será que eu consigo voltar para casa? Né? Essa ancestralidade não desaparece do mundo. Ele está 24 horas de idade no dia. E quem faz isso? Uma vez eu fui fazer uma palestra no Brasil, e aí você botar um gerado eu disse, poxa, alguém está falando sobre isso na internet? Por quê? Eu falei assim, gente, os seres humanos é um ser que tem 3 cérebros e 5 antenas. Então é o ET? Não, ele não é o ET, ele tem 3 cérebros. Por quê? Ele tem um cérebro processofágico, que é a parte de trás, que é o nosso cérebro central. Tem um cérebro emocional, que é o cara meio. E tem uma emoção, que é o foco pré-frontal, que é a nossa racionalidade. E a gente tem esses 5 antenas. Uma visão, a audição, a percepção, o fato, tudo lá. Ou não é? A gente vai começar a se olhar diferente, hein? É, porque Eu quando tenho eu 5 falo nessa antenas. mesa, você está sentindo a mesa? Olha, eu sou atriz, eu começo a imaginar coisas. Daqui a pouco eu estou pensando num ETzinho para as crianças, das 5 antenas. Quando eu coloco a mão na mesa, quando eu aperto a mão de alguém, é a mão de você que está chegando aqui. Sim, sim. Então, partindo desse ponto, partindo do ponto que eu sou um biológico e vendo para um ser biológico, eu preciso pensar que a venda não acontece quando eu pensar. Que a venda não acontece quando eu abro a boca. A venda acontece antes, dentro de mim, na intenção do que eu faço, ou na intenção do que eu estou saindo de casa para falar de alguma coisa, para oferecer alguma coisa. Tá? Então, não quero falar com Deus. Ok, vamos lá. Qual a sua intenção quando você saiu de casa? É se conectar? É aprender mais? Ou é apenas sobreviver? Olha, eu já sou, você vai ser assalto, vai ser isso aqui. Então a gente sai. Por que a gente sai dessa intenção? A gente não entra na intenção. É o que eu estou dizendo, é o que eu estou dizendo. É consciência, comportamento,
nasce e essa presença. Nós vivemos um universo intencional. Ou você acha que é tudo por acaso que as coisas acontecem? Tem uma intenção de acontecer. O universo que nós vivemos, ele é ordeiro, ele está organizado. A bagunça que faz, olha que bagunça desse universo todo aqui. Mas fora isso. Mas aí eu vou te parar, não, eu vou só te dar, porque quando você está falando, para não falar só de uma religião, ou só de um pensamento, né? Eu concordo com você quando eu leio o livro da Zíbia Gasparetto, Nada por Acaso. Exatamente, sabe? Então, aí, por isso que nós começamos falando dessa questão do artista, né? Da palavra do Senhor. Aquilo não foi uma casa. Tem um propósito. E o meu propósito é entender qual é esse propósito. Agora, eu tenho uma foto, é o seguinte, né? Aí, vou entrar mais na parte mais filosófica. O nosso cérebro precisa de uma coisa chamada mecanismo de nomeação. Eu preciso nomear isso daqui. Fiquei. Eu preciso dar nome. Se eu falar que eu tenho um objeto cônico aqui, pode ser um objeto cônico. Se eu falar que é um copo, aí você já sabe que é um copo. Só que a nossa mente tem muito característica, sabe? A nossa mente ela precisa dividir para entender as coisas. Então, quando eu falo que eu tenho um copo, quem está ouvindo sabe que tem um copo. Mas a mente dela está pensando assim. É difícil. É colorido. É clarente. Ela quer saber mais. A mente ela quer saber mais. A mente quer dar mais significado para aquilo. E essa questão de significado é que acaba ficando um pouquinho no nosso poder. Porque a gente acaba saindo do momento presente e entrando em outro momento. Mas quando você fala isso, eu penso muito da questão também do estímulo, né? Porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, esse copo é transparente, ele está cheio, ele está vazio, né? Mas também tem gente que não. Se for que é um copo, às vezes a pessoa para naquele pensamento também. Pronto, é um copo, né? E eu acho que também vem muito desse estímulo que você dá a essas pessoas para serem tão questionadoras. Aí entra o neuromarketing de novo, porque o que o neuromarketing faz? Ele dá sentido, ele traz significado àquela divulgação que está fazendo. Porque eu não compro tudo. Eu não compro tudo. Eu compro muito. Estar aqui hoje também é uma experiência única. Eu nunca vi uma rádio, nunca vi um podcast. Então é uma experiência nova para mim. Nesse momento, meu cérebro está trabalhando para criar novas sinapses, criar novas vias neurais, para quem sabe, quem está me ouvindo, tem rádio, pode contar. Agora eu já sei como funciona tudo isso. Né? Mas ele está sempre atualizando. Isso é bacana do neuromarketing. Porque ele não é uma ciência fixa, ele é uma coisa bem maleável. Diferente do marketing anterior, que a gente estava conversando aqui agora, do marketing, parece que é uma coisa que me aluga. Porque quando você fala neuromarketing, pelo menos eu fui ler, claro que eu me aprofundei assim, né, um estudo né, muito grande, mas a primeira sensação quando você escuta neuromarketing é que você vai ficar fazendo marketing de uma questão tão importante, entendeu? Que é a neurociência, né? Então te dá um sustinho, né? Mas acho que não é por aí quando a gente começa a conversar. E aí você fala de comportamento, isso é legal, porque agora eu já estou começando a pensar o seguinte. Quando eu venho para a rádio toda quinta-feira, eu venho vender o meu produto, que é o quê? A comunicação, né? Eu já vou vir de outra forma agora. Isso. Então você de casa pensando como fazer para divulgar isso. Na verdade eu já penso isso, mas eu acho que ele já ficando mais estratégico, né? Exatamente, porque o comportamento tem a ver com intenção, o comportamento tem a ver com biologia. Então, tudo tem a ver com biologia. Toda a vida está aplicada no estudo da biologia. Então, a maneira como você chega aqui para falar do seu trabalho de forma biológica vai mudar quem está ouvindo lá você. Sim. Tá? Então, como que você saiu de casa? Aí eu saí preocupado, eu saí. E
também criei uma própria metodologia de ensino de inglês. Só que eu não sabia divulgar isso, eu não sabia me comunicar com as pessoas, porque tinha uma parte de mim que estava preocupado com grana, com você precisa vender, você precisa sobreviver. Exatamente. E outra parte que era muito idealista, que eu pensava, pô, todo mundo pode aprender a falar inglês, eu sei disso porque uma criança, se você pega um índio, né, que recém-nascido e leva para a China, ele vai falar mandarim. Vai falar mandarim, né? E aí é uma propriedade. Não, é a neuroplasticidade cerebral. Exatamente. Mas como é que eu conseguia, por que eu não conseguia transmitir essa mensagem? Porque eu acho que faltava um pouco de entender modismos. Então, é legal você tocar essa palavra do modismo. A professora Perla, também já mestrada no marketing, ela vai dizer o seguinte: existem dois grupos grandes hoje no mercado, independente do mercado, tá? Pode ser online ou offline. Dois grupos independentes. Um grupo que segue tendências e acaba copiando estratégias dos grandes players, e um grupo que cria tendências. Esse grupo que cria tendências, ele é menos copiado, porque ele vai entender como que o consumidor se comporta, o que de fato ele quer, qual a real necessidade desse consumidor. E é esse o ponto diferencial de quem está seguindo tendência e quem está criando. Então, assim, hoje o mercado após essa questão do mais, o digital está se voltando mais para a humanização. Ainda é um processo lento, tá? Mas ele entendeu que essa conexão tecnológica está minando um pouquinho a conexão que nós tínhamos anteriormente. Ah, com certeza. Lá de 1980, eu não estou aqui no comércio. Aí ele colocava lá, isso aqui pode beneficiar, isso aqui eu não posso, isso aqui pode beneficiar, eu posso. Eu já sabia disso, não tinha mais contato, olho no olho, ali e tudo mais. Então, hoje, o que o mercado pede? Pede autenticidade. Você tem que ser genuíno com aquilo que você fala, você tem que entregar de fato o que você precisa entregar nesse mercado. Independente se você vai conseguir vender ou não vender, você precisa entregar. E essa entrega é que vai fazer o diferencial. Né? Porque, como eu falei aqui, eu não vou comprar um curso de inglês, eu vou comprar uma experiência que esse inglês pode me trazer. Qual o benefício do aprender hoje inglês? Por que eu preciso aprender hoje inglês? Aí a gente procura, poxa, se eu for no Google Tradutor, eu posso comprar um aparelhinho, né? Colocar um aparelhinho aqui e viajar internacional, fala aqui e traduz para mim. Exatamente. Não é verdade? Exato. Então, qual é a experiência que eu vou ganhar aprendendo uma língua diferente? Aí não só isso, mas tem a questão, qual a idade, para quem você quer vender esse curso? Com o passar da idade, já vai ficando mais difícil a neuroplasticidade. Então, eu não posso aprender inglês. Absolutamente, é diferente. Eu sou especialista em ensinar inglês para adultos. Para adultos, tem uma metodologia para isso. Exatamente. Existe uma série de condições do adulto que diferenciam muito em língua, isso é muito óbvio. A aquisição de língua, isso é muito óbvio, né? E hoje você vê que a maior parte, a maioria das pessoas que estão eles têm métodos de conversação, métodos de aprendizagem, métodos de assistir, ou só aquelas coisinhas básicas que você precisa para entender o corpo, é esse benefício que precisa ser explícito nas redes sociais. O que eu posso passar adiante? Só que, claro, para eu poder chegar nesse ponto, é que eu falei que a
venda não acontece social. A venda acontece muito bem. O que será que está bloqueado aqui dentro? Eu não consigo me expressar dessa forma. Eu não consigo falar dessa forma. Como está o meu estado emocional? Eu devia ter te conhecido em 2018, meu novo amigo. Eu devia ter te conhecido em 2018, porque foi quando eu abri minha mente. Mas eu queria te agradecer pela sua resposta. Muita coisa. Até mesmo porque a questão continua a mesma. Isso é, nos termos de inteligência artificial, qual é o valor de saber o trânsito? Né? Mas tem gente que procura e é essencial isso. Né? É essencial. A gente conhecer outras línguas, porque eu posso conhecer outras culturas. Outra forma de pensar, eu acho que intelectualmente a alfabete abre várias portas. E isso já, inclusive, observado em áreas onde as crianças falam uma língua dentro de casa e outra língua fora. Exatamente. Nos Estados Unidos, onde existe muita imigração, muita gente fala espanhol em casa e inglês no dia a dia. E isso cria uma abertura de possibilidades e pensamentos que eu acho muito valioso. E eu queria muito transmitir esse valor. E quem sabe um dia eu aprenda com você como transmitir. É muita cara, né? Do lado do Instagram, dá para falar de benefícios que ele pode fazer, pode mudar a forma de pensar, pode mudar a sua cultura. Você pode ouvir, por exemplo, documentários em inglês. Tem documentário, por exemplo, do Greg Bell, do Joe Dispenza, do Andy Mosley, um artista quântico que traz uma mentalidade muito legal para a gente, mas eles falam em inglês. E aí você fica lendo aquela legenda e eu confesso, não gosto de ler legenda. Porque ou eu leio a legenda ou eu assisto o cara falando aqui. Eu entendo. Então eu prefiro ser dublado, porque aí fica mais fácil para mim. Mas isso é uma das coisas que você pode falar também nas redes sociais. A importância de sair da legenda, não sair então, quanto mais facilidade você sair, é melhor. Você reduz o risco cognitivo do cérebro. Porque quando eu vejo um filme legendado, eu tenho que prestar atenção na legenda e no movimento. E aí, como é que eu faço isso? Talvez se tiver ali eu não vejo. Porque o risco cognitivo para mim é muito alto. E é isso aí. Bom, mas olha só, eu vou terminar aqui, vou devolver para a Ariela, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser um dia aprender inglês, me procure, porque você vai aprender. Gostei do marketing. Você vai aprender. É isso aí. Não é? Obrigado. Agora, você estava falando dessa questão do comportamento. E o comportamento físico, né, das vestimentas, isso também influencia nas vendas, no olhar do outro para com a gente, por exemplo. Eu sou a pessoa muito rebelde. Eu não sirvo para trabalhar numa empresa convencional, eu quero me vestir, porque eu tenho meu jeito de me vestir, eu gosto de ser como eu sou. Mas às vezes você entra numa, vou falar o nome aqui, vou divulgar, numa Petrobras, tem que ter todo um padrão, né, de vestimento e tal. Do ambiente. Isso influencia muito? Influencia. Como eu disse, ela não acontece no cara, ela acontece também no próprio gênero. Então, a vestimenta também conta muito. Sim. É porque aqui a gente dá para mostrar, né? Mas assim, se você tiver duas figuras, mesmo profissional, só tem um profissional de terno e gravata e o outro de vestido normal. Quem você vai dar mais credibilidade quando abrir a boca? Para falar sobre aquele bicho, para falar sobre aquele assunto.
Então, a roupa ela influencia também no comportamento de compra, no comportamento de uma tomada de decisão. Não significa que, porque aquele médico está de bermuda e regata, que ele não é médico, ou que ele não entenda tão bem quanto aquele que está de terno e gravata. Não é verdade? Mas, assim, por uma questão de convenção, você dá atenção àquilo que está representado. Esse é o destino. Então, todo o mercado foi voltado para isso aí. É como se fosse um posicionamento. E aí o Leonardo vai chamar isso de viés cognitivo. Porque o cérebro trabalha por associação. Ele associa aquela vestimenta a uma autoridade, a uma pessoa que sabe o que está falando, a uma pessoa que tem um conhecimento extremo daquela situação. Porque você se entende. Ele pode estar ali, né, e gravou algumas coisinhas e deixou ele no certo. Né? Porque tem muita gente que não tem esse padrão que vende bem, apresenta tudo muito bem, né? Exatamente, fulano, regulação do estado emocional. Você está com o estado emocional bem regulado, bem equilibrado, bem harmonizado, né? E está ali, olha, eu sei que eu vou fazer uma palestra, como se for, no tribunal de justiça. Eu não vou perguntar. Talvez você nem ele. Talvez nem ele. Né? Tem essa questão. Aí a gente precisa falar um pouquinho, para poder entender isso aí, a gente precisa falar um pouquinho de uma coisa que nós temos: identidade. A venda também está trabalhando com identidade e pertencimento. Tá? Não adianta que, eu vou falar uma notícia, não adianta eu fazer escrever um livro sobre o Vasco e querer vender para um cara que torce para o Flamengo. Porque ele pertence a outro clube. A identidade dele é outra. Então eu também preciso saber como é o meu público, a quem pertence o meu público, qual é a identidade desse meu público. Né? Será que ele vai gostar se eu chegar lá, uma palestra, camiseta, chinelo de bermuda? Ah, acredito que sim. Então legal, então vamos fazer assim. Ah, eu acredito que não, então eu vou de acordo. É como se a gente fizesse um download para estar naquele local. Eu não posso, não é que eu não posso. Mas fica chato pra caramba, eu ia quero gravar na praia, né? Já pensou? De sapato, não. Olha, uma vez eu vi foi no Jô Soares que eu vi o vendedor que andava de terno e gravata e ele vendia muito, porque ele era um diferencial, né? Diferencial, exatamente. Da praia. Na praia, é isso que eu estou falando, mas cada ambiente traz uma identidade que, por convenção, você precisa estar A gente está falando, mas não é o ambiente dele, né? Ali, assim, pela lógica, não é. Não é o que as pessoas esperam na praia, um vendedor de terno e gravata. Isso Né? chama atenção, porque foge do convencional. Certo? Isso foge da atenção porque foge do convencional. Isso é o processo atencional. Ou seja, como eu falei de nós, o cérebro é previsível. Então, a previsibilidade dele, quem está na praia, não está ficando por lá. Só se tiver você não concentrando para trabalhar. Na areia, você não vai aguardar isso. Você não vai ter essa previsibilidade. Então, quando foge, quando tem essa imprevisibilidade, o cérebro tem que trabalhar para poder reconhecer isso. Porque, como eu disse, é previsível. Se você olhar para cima e ver uma pessoa caminho, passou uma pessoa para caminho, vai passar um avião ali, fez um ar ou pouco. E se ela bate? O seu cérebro está com a pessoa está voando. Ou ela passou um avião, ou ela passou um paraquedas, ou ela foi jogada ali. Sabe? Nós temos essa questão toda. E isso atrapalha em algumas situações da questão da identidade. Para você viver. Aí dá muito todo mundo. Mas hoje a gente, eu não sei se você concorda com isso, tudo, mas hoje a gente tem. Os jovens estão muito diferenciados hoje nessa questão de marketing, né? Eles estão na internet, eles abriram assim. Por exemplo, hoje não é muito difícil, mas a gente tem uma grande parcela de jovens que usam muito a internet como local de trabalho mesmo, né? Como influência e tal. E eu acho que esse padrão aí, e as pessoas estão conseguindo viver dentro das suas escolhas e dos seus padrões. Isso também é bacana e também entra assim dentro do neuromarketing, né? Então, o neuromarketing é um estudo. Tá? Não é uma ferramenta, ele é uma ciência, então você precisa estudar mais esses comportamentos. Tá?
temos a geração que é diferente da minha. Né? A minha geração é X, né? Depois tem a Z, depois tem a outra Z. Qual é a tua geração, Luiz? Não sabemos. Nos perdemos nas gerações. Cada geração tem uma maneira diferente de entender a internet, de saber tudo isso. Né? Eu vim do tempo que tinha internet, não tinha nem telefone celular. Né? A minha mãe fica gritando na rua para me chamar. Hoje não, hoje você pega o telefone e diz para a criança, ela vai vir para casa. Ela vem. Mas no meu tempo não tinha. Né? Então a gente escrevia a carta para botar no correio. Hoje você manda e-mail, hoje não tem e-mail, acho que você faz. O telefone era caríssimo, né? O telefone era A caríssimo. gente tinha que cobrar fichas e ficar naquela fila enorme. Exatamente. Então, olha a transição que nós passamos. Enorme. Nós passamos por transição. E o que é pior, né? É que a nossa geração, né? Pode falar assim, nós fomos engolidos pela tecnologia. Ninguém explicou a tecnologia para a gente. Ninguém explicou como funcionava a internet, como funcionava o computador. Ninguém explicou só. É isso aí que você acabou. Ó. Tem que pegar o seu cartão e dar no caixa eletrônico e tirar, porque ninguém explicou isso. É diferente quando tem uma geração que já nasce com essa tecnologia toda. Você é uma criança de 6, 7 anos que está mexendo no celular. A nossa geração, ela constantemente está sendo engolida pela tecnologia mesmo, né? E a gente tem muita dificuldade de aprender. De aprender. A gente tem muita dificuldade de aprender. Porque, na verdade, não faz parte do nosso universo, né? Exatamente. A gente é do livro, da escrita, do caderno, da caneta, né? De tudo a gente tinha que escrever. E hoje a gente escreve no celular e a gente tem que falar colocar, porque eu tenho que colocar o programa no ar, mas eu tenho que botar online. Tem que botar online, senão ninguém vê. Senão ninguém vê, porque ninguém tem paciência mais de ler. Quando as coisas chegam pra gente no zap, chegam informações pequenininhas. Por isso as fake news, né? Pequenininhas. Então, a geração... Aí tem uma parte do primeiro marco que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quem controla a narrativa, controla o jogo. É verdade. Ela fica no ar. Pra vocês É verdade. Quem controla a narrativa, controla o jogo. Se a gente não aprende, a gente vai ser controlado, né? Quem controla a narrativa vai controlar o jogo. Então, isso depende muito do que você vai falar, né? O que está sendo falado, o que está sendo pensado. Mas hoje o consumidor tem que estar muito mais sensível e mais empoderado para fazer compra. O concorrente não é o seu vizinho, não é aquele cara que vem do mas o seu concorrente é um processo adicional. Como você está chamando a atenção desse texto? Em 2020, o Google trouxe o momento zero da verdade da compra. O Google percebeu isso. Porque temos o Google Ads. Então ali a pessoa fala, eu quero São Paulo de médico. Pesquisa do Google. Essa pesquisa do Google, para o neuromarketing, só tinha 3 movimentos. Primeiro movimento da verdade, segundo e terceiro movimento da verdade. E o Google, então, entendeu que existe um momento zero da verdade de uma compra. Que é quando você abre o Google, pesquisa, clica, seja no médico, seja em qualquer outra atividade, comprar alguma coisa. Nesse momento você não está comprando nada. Você apenas está pesquisando, está partilhando, está vendo qual é a melhor aqui. E aí entra o nosso cérebro. Lugares comparados. O tempo todo nós estamos julgando e comparando. Eu comparo, por exemplo, é legal para falar sobre esse assunto, mas daqui a pouco, se eu estou fazendo o julgamento certo ou não, E tem gente que compra só te olhando, né? Só de olhar. Você está ali assim, esse vendedor vai ser ó, né? Percepção de valor. Percepção de valor, né? Entendeu? É por isso que eu falei. E nós percebemos apenas uma fração da comunidade. Habilidade talvez pode, não vale. Não vou dizer assim, vale pouco, mas não vale de classe média. Ele trabalha numa loja de classe alta. Ele vai ter um ele vai ter tá? Então, esses são os estilos. O primeiro parte é a motivação que está por baixo de tudo isso.
Túlio, a gente deve ter 5 minutinhos. Ah, pode. Eu queria entrar numa... Não vou entrar. Porque senão vai dar confusão. Eu vou falar muito. Quero que você fale um pouquinho do seu livro. Eu estou com um livro aqui, o livro chamado Marcados, que é um livro escrito por 21 homens. Tem pastores aqui que já eu não sei. Eu escrevi aqui, a gente fala de vulnerabilidade do universo masculino, fala de esperança, fala de humanidade, fala de superação e fala de sustentação. Então, são histórias reais que essas pessoas passaram aqui, inclusive eu passei, e que através dessas histórias nós aprendemos a superar ou a sustentar essa história, a não ser vítimas das histórias, mas sermos heróis nesse sentido. Né? Não que eu quero ser herói da minha vida, não é isso, mas é que a gente aprende com todas essas situações. São um livro marcado, ele fala exatamente isso. O quão é doloroso é o universo masculino falar que não tem vida. Eles passam para trilhas, não gostam. Aí esse conceito aí tem que cair, né? Esse conceito precisa cair. Porque todos nós somos frágeis, né? Independente de ser homens e mulheres. Então, aqui a gente mostra para poder navegar. E esse livro marcado, eu coloquei no meu coração que parte desse livro vai para o projeto Elas por Elas, lá da minha filha, médica, que dá esse criança para que dá. Só entrar em contato comigo, aí ela pode passar. Pode falar. O telefone é 96700 4423 21. E as redes sociais? As Instagram? redes sociais, o meu Instagram é @miote. Miote com 2 pontos. Eu não custa R$45. Dentro de uma você consegue comprar tudo. É só entrar em contato comigo no Instagram. Bom? Mas vale muito a pena para você saber. Mas aí você também vende para o Brasil inteiro e manda por correio. Pode, com certeza. Você não pode, de repente, não vai conseguir entregar lá em Belém. Aí a gente coloca no correio, o correio leva lá. Leva para Belém, leva para Amazonas, né? Beleza. Bom, Túlio, agradeço demais a sua presença aqui. Foi ótimo, assim, construtivo, né? Traz informação, aguça a vontade da gente pesquisar mais sobre, eu pelo menos, pesquisar mais sobre neuromarketing, aguça a vontade da gente não perder o telefone dele, para ficar perturbando quando a gente... pode ligar, pode mandar mensagem. Quando a gente precisar, meu Deus do céu, coitado do Túlio. Mas entre nas redes sociais dele, né, se informem, esperem os cursos, né, que em breve provavelmente... Já tem. Hoje tem 1h da tem aula lá no meu canal no YouTube, aula completamente gratuita, pode ir pra lá. O canal do YouTube, qual é o endereço? YouTube é Insights de Neuromarketing. Insights de neuromarketing, vamos saber, porque a gente se informa, né, e é bom pra gente esses comportamentos pra vida, né? Eu não trabalho com vendas assim diretamente, mas eu vendo livros, vendo teatro, né, porque é uma indústria também que se forma, né, que a gente precisa aprender a lidar com esse lugar. Então, gente, muito obrigada. É triste esse fim, mas é bom também que semana que vem recomeça, quinta-feira de novo. A gente, não sei se a gente tem quinta-feira que vem, porque tem jogo na quinta-feira que vem, não tem? É quarta ou quinta que tem jogo? Não sei, tem um jogo aí. Quarta-feira? Então quinta a gente está aqui sim. Obrigada, Luiz, por mais esse dia. Luiz vem lá da Boa, tá, gente? Para poder operar. Acorda 4 horas da manhã. Mentira. Mas acorda cedo, né? Pega o teleférico, pega o VLT, pega o trem, pega tudo para chegar aqui, mas chega para estar com a gente aqui, porque é um momento muito bacana que a gente vive aqui toda manhã de quinta-feira. Obrigada, Túlio. Obrigada, Luiz. Sua presença é muito importante toda quinta-feira aqui, tá? Põe aí no seu HD. Desculpa seu nome. Carolina, nossa Carolina querida, estagiária. Primeira vez que vem, volte sempre. O programa é seu, a rádio é sua. Se quiser trazer um programa pra cá também, fique à vontade. Luiz, você é bom, hein? Quem sabe no futuro um programa seu aqui. Ó, porque eu vejo coisas lá na frente, ó.
eu tenho insights. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. O programa Rádio Teatro e Criação acontece toda quinta-feira aqui, pelas ondas da Rádio Revolução, no Instituto Municipal Nise da Silveira, o instituto que faz muita diferença na vida de muita gente, tem muitos projetos, e você, se não conhece, precisa conhecer. Rua Ramiro Magalhães, 521, Engenho de Dentro. É isso, gente. Obrigada. Até semana que vem. Um cheiro. Sente aí, gente. Sente aí.